Marcos capítulo 5, a partir do verso 24. Marcos capítulo 5, a partir do verso 24. Eu vou ler na King James 1611. Eu não sei se tem aí, eu acho que não tem aí. Se tiver, coloca na mesma versão. Se não tiver, mantém na NVI. Mateus capítulo 5, verso 24. Marcos, desculpe, foi só para ver se vocês estavam atentos. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. Certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos e tinha gasto tudo o que ela tinha e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã, ou serei curada. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já está curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se, caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Eu quero compartilhar sobre o tema princípios para uma oração respondida. Princípios para uma oração respondida. Nós temos, durante muito tempo, temos ouvido falar sobre oração, temos estudado sobre oração, temos lido livros sobre a oração. Um dos livros de minha preferência que aborda essa temática de oração é o Nenhuma Hora, do apóstolo Larry Lee. Nenhuma Hora, ele trabalha os princípios da oração do Pai Nosso sendo aplicados. Por quê? Porque quando nós falamos a oração do Pai Nosso é música. A gente canta a oração do Pai Nosso. Em alguma outra religião, a oração do Pai Nosso é uma reza que é repetida. A oração do Pai Nosso é um texto bíblico que é memorizado e citado. Eu creio que se a gente pedir para repetir aqui a oração do Pai Nosso, acho que praticamente todo mundo, talvez uma ou outra exceção, não vai saber repetir. Vamos fazer um teste? 1, 2, 3. Pai nosso que está nos céus. Acho que não demorou um minuto para a gente falar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, eu não vou pregar sobre isso, é apenas uma introdução. A oração do Pai Nosso, ela traz princípios que devem ser aplicados na oração. A oração do Pai Nosso, só dando uma palhinha, ela começa com adoração, santificando o nome de Deus. Depois, o venha o teu reino. Nós estamos nesse momento sendo orientados por Jesus a orar por questões em que envolve a nossa vida. Venha o teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a igreja, sobre a nação brasileira, sobre outras nações. E você vai interceder, vai orar, vai contribuir, cooperar espiritualmente para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Depois o pão nosso de cada dia, fala das nossas necessidades pessoais. E aí nesse momento é um momento de petição, de você pedir aquilo que você precisa.
Só que Jesus falou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem gente preocupado com coisas que vão acontecer daqui a 10, 15 anos. Mas Jesus nos ensina a trabalhar as questões que nós necessitamos diariamente. Ele disse em Mateus capítulo 6, basta cada dia o seu mal. Tem gente sofrendo de ansiedade porque está preocupada com coisas que ainda vão acontecer no futuro. E Jesus trabalha a questão da necessidade diária, um dia de cada vez. Quando a gente trabalha em grupos de autoajuda, como por exemplo os Alcoólicos Anônimos, eles vão lá e reúnem e depois eles dão um depoimento, testemunho, e a frase que eles usam muito é: somente pelo dia de hoje eu não vou beber, somente pelo dia de hoje. Por quê? Porque lidar com a questão de um tempo muito grande é muita coisa para um viciado. Um viciado não consegue administrar um ano sem beber, mas ele consegue, através de uma disciplina, de uma ajuda, de um grupo e outras situações, ele consegue trabalhar para que pelo menos naquele dia ele vença. No dia seguinte ele vai trabalhar para vencer o próximo dia. E esse princípio pode ser usado também como um mecanismo espiritual. Jesus nos dá uma base: um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pai, me ajuda nesse dia, eu estou precisando nesse dia. Hoje eu preciso vencer, hoje eu preciso de vitória, hoje eu tenho que me deparar com essa situação. Você vai orar pelo pão de cada dia. São as necessidades, e elas podem ser necessidades de mantimento, de provisão, mas também pode ser outras necessidades, coisas que você luta, né? A oração do Pai Nosso, ela traz um panorama daquilo que nós precisamos orar. É um esquema. Você precisa orar dessa maneira, né? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Por quê? Crente, você não pode deixar de perdoar quem te ofende. Você não tem que sentir no teu coração para liberar perdão. Eu não estou sentindo ainda. Isso não é bíblico. Se você não perdoa, você também não é perdoado. Perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos nossos devedores. Se nós não perdoamos os nossos devedores, da mesma forma Deus não pode nos perdoar. E se você não for perdoado por Deus, meu Pai, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Uma pessoa que morre sem o perdão de Deus, ela vai para o inferno. A bênção de pertencer a Jesus é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Logo, temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado chama-se Jesus Cristo. Todas as vezes que nós pecamos, e nós não devemos ter a intenção de pecar, porque o pecado na nossa vida precisa ser um acidente, uma fatalidade, mas quando nós pecarmos, porque certamente nós vamos pecar, nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque quem confessa o pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos confessar o nosso pecado, mas se nós confessarmos os nossos pecados para o Senhor, esperando que Ele nos perdoe, mas nós não estamos perdoando alguém que nos ofendeu, Ele também não vai nos perdoar. Você orando esses princípios da oração do Pai Nosso, você vai orar, você vai diariamente fazer uma avaliação, pedir o Espírito Santo para sondar o teu coração e te mostrar, porque tem gente que já se acostumou com determinados erros, com determinadas coisas que faz na sua vida e já não vê mais aquilo como um problema. Irmão, você precisa ter o seu coração amolecido, quebrantado, sensível, porque o coração endurecido é um problema para nós. Porque quando uma pessoa tem um coração endurecido, ela já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ela pode entrar num culto, enquanto uma pessoa está sendo tocada, quebrantada, Deus está falando, Deus está mudando a vida dessa pessoa. Enquanto isso está acontecendo no mesmo culto, numa mesma pregação, essa pessoa é capaz de estar sentada ali. Essa pregação que não acaba. Oh, Jesus! Por que o pastor Elvis não veio nessa noite?
Pelo menos eu ia rir um pouco. Gente, o nosso coração precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. No livro de Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus fala que o povo de Israel teve seu coração endurecido. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu com o povo de Israel na peregrinação e na tentação no deserto. E eles pereceram no deserto. Eles não entraram na terra prometida porque o coração deles estava endurecido. Não adiantava Deus fazer milagres, sinais na frente, à vista daquele povo, porque isso já não mais tocava o coração deles. Tem gente achando o seguinte: olha, se Deus começar a operar, começar a fazer milagres, sinais extraordinários, como foi na época da igreja primitiva, então olha, eu vou ser uma pessoa que vai buscar Deus, que vai adorar a Deus. Tem pessoas que já estão com o coração tão endurecidos, que quando vê um milagre acontecendo, elas desconfiam. Será que foi curado mesmo? O cara não entrou aqui com aquela perna ali já boa? Cresceu mesmo a perna da irmã Érica? A irmã Érica testemunhou que no dia da conferência de milagres, a perna dela cresceu. Ela estava andando mancando, só que ela não tinha se dado conta. Por quê? Ela ficou muito tempo com um problema na perna, e a perna dela atrofiou, e estava um pouquinho mais curta do que a outra. E quando ela foi ministrada, eu acho que ela nem foi ministrada especificamente por isso, foi ministrada por uma outra situação. Não sei se foi coluna, alguma coisa assim. E a perna dela cresceu, e ela testemunhou aqui. É possível alguém ouvir um testemunho assim e isso não tocar mais, porque o coração já está ficando anestesiado. Porque as pessoas hoje estão sendo expostas à incredulidade, ao engano. As pessoas hoje estão com uma necessidade desenfreada de lazer, de diversão, de novidades. Eu estava ouvindo uma pastora falar esses dias. Ela: você não precisa ouvir 30 vezes no dia uma mesma notícia. Porque tem gente que hoje está ficando viciado na internet, é o tempo todo notícia, informação, e ouve 30 vezes a mesma informação. Ela falou: você só precisa ouvir uma vez para você estar informado, né? E se afasta dessas notícias ruins, porque são notícias ruins, irmãos. A gente entra na internet ou vê a televisão, é só notícia ruim. A gente não pode confiar mais nas informações nos grandes meios de comunicação. Eles todos falam a mesma linguagem porque existe um script para eles falarem. Eles estão falando a linguagem do sistema, a linguagem do príncipe das trevas, do príncipe deste mundo. Eles estão enganando uma grande massa de pessoas. E nas redes sociais a gente ainda consegue encontrar aqui e ali alguma informação verdadeira. Mas mesmo assim, a gente precisa cuidar, porque a gente fica ouvindo informações verdadeiras que são notícias ruins, que são coisas desagradáveis, coisas que a gente já sabe. A gente já sabe como está aparelhado esse país, como funciona o governo, como funcionam as cortes, como funciona a maioria dos congressistas, dos senadores. A gente já sabe. Isso dá uma aversão na gente. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu tenho fome, eu tenho sede de justiça. Muitas vezes eu oro: Senhor, levanta-te, Senhor, levanta-te. Levanta-te, Senhor. Lança por terra esses homens ímpios, iníquos, que tramam e planejam mal para a nossa nação. E a gente às vezes gasta muito tempo, e essas coisas vão entrando, e você vai ficando triste. Tem gente que está ficando depressivo por causa das informações que acontecem no Brasil, porque é muita notícia ruim, é muita coisa ruim que a gente vê. Mas os nossos olhos, eles não podem estar nas coisas circunstanciais, nas coisas visíveis. Nós precisamos olhar com outros olhos, com olhos espirituais, crendo que temos um Deus que não perdeu o controle de nada, que é soberano, reina soberano, governa soberano. Ele estabelece tronos, reis, e destitui.
Nós precisamos confiar. E uma coisa que declara que nós não queremos resolver da nossa maneira e não dependemos de nós mesmos, é a oração. Porque a oração, eu não vou continuar falando do princípio da oração do Pai Nosso, porque é o nosso tema, não é o nosso tema. A oração é uma maneira que nós temos para dizer para Deus: olha, Senhor, eu não posso resolver, mas eu confio que o Senhor tem poder para resolver. Eu não posso lidar com essa situação, mas eu confio que o Senhor tem poder para lidar com essa situação. A oração é uma arma espiritual que nos foi dada pelo próprio Deus para que Ele possa atuar a nosso favor. Quando nós entendemos o poder e o alcance da nossa oração, nós começamos a orar mais. Porque, irmãos, não há nada que Deus faça nesse planeta sem que antes Ele levante alguém para orar, para interceder. Por isso está escrito: eu procurei alguém que se colocasse na brecha por esta nação, mas eu não encontrei ninguém. Deus está procurando ainda hoje pessoas que se coloquem na brecha, que entrem em seu quarto, no secreto do seu quarto, no particular do seu quarto, dobre seu joelho e comece a orar. Orar com vontade, orar sem vontade, orar sem sentir a presença de Deus, sentindo a presença de Deus. Orar não como algo que acontece ocasionalmente, mas orar como algo necessário para a nossa vida. A nossa vida espiritual está associada diretamente à nossa vida de oração. Jesus está nos chamando a orar. Agora, existem coisas que precisam fazer parte da nossa oração, princípios que vão determinar o poder da nossa oração. Tiago diz no capítulo 5 que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas limitações. Ele usa o termo paixões, sujeito às mesmas paixões. Mas quando Elias orou, por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou e voltou a chover. Irmãos, olha só a ênfase que Tiago dá. Porque quando nós lemos a Bíblia, a gente olha para Abraão, para Elias e para outros homens de Deus, e a gente imagina uma pessoa mega acima da média, extraordinária, perfeita. Mas Tiago faz questão de registrar que ele era como nós, sujeito às mesmas paixões. As mesmas paixões e tentações que você tem, os homens de Deus da Bíblia e da história, eles passaram por essas tentações também. O que diferencia a minha vida e a sua vida da vida desses homens de Deus são as escolhas que nós fazemos, são as decisões que nós tomamos. Se você decide fazer aquilo que a tua carne te impulsiona, certamente que você a tua caminhada não vai terminar bem, e você não vai ter a experiência que Deus quer que você tenha. Mas se você começa a decidir, escolher, andar de acordo com a palavra de Deus e fazer aquilo que agrada ao Senhor, então você vai ter uma colheita espiritual, você vai ter experiências com Deus, você vai ter um crescimento, você vai sair da linha da mediocridade. O que é mediocridade? É o lugar comum, onde todas as pessoas ficam. Todo mundo fica. A gente hoje chama atenção hoje em uma igreja, qualquer uma igreja, quando a gente vê alguém muito devoto, muito dedicado, muito fiel, muito temente a Deus, que busca o Senhor, que anda na presença dEle, que obedece a palavra dEle. Isso chama a atenção da gente. Por quê? Porque infelizmente a maioria das pessoas vivem na média, não tem tempo de intimidade com Deus, não tem um desejo ardente no coração de conhecê-lo de uma forma mais profunda. Mas isso não é normal para a igreja de Jesus. Hoje o Espírito Santo está falando para mim e para você: é tempo de me conhecer, é tempo de me buscar, é tempo de entrar num lugar secreto. Entra no teu quarto secreto, esperando a recompensa do Pai que te vê. Nós não precisamos de reconhecimento humano, irmãos. Aliás,
tudo que nós fazemos na obra de Deus, e nós recebemos elogio, e nós recebemos o tapinha nas costas, foi uma bênção, que maravilha, como Deus te usou. Sempre que isso acontece, você já recebeu seu galardão, porque estamos sendo reconhecidos pelos homens. Mas quando não recebemos nada, ninguém viu o que a gente estava fazendo, ninguém viu que você estava orando de madrugada, ninguém viu as pessoas que você está evangelizando fora da igreja, mas Jesus está vendo. O Pai que vem em secreto, Ele não deixa nada passar desapercebido. Eu falei aqui, no domingo retrasado, que no livro A Divina Revelação do Céu, a autora relata que uma das experiências, ela foi trazida do céu, juntamente com um anjo, até uma igreja pequena, com 30 pessoas naquela igreja, e tudo que acontecia na igreja, os anjos que estavam ali registravam. Enquanto a palavra estava sendo pregada, tinha anjos observando se era realmente a palavra de Deus estava sendo pregada e registrando. Enquanto as pessoas vinham ao altar para trazer a oferta, tinha um anjo registrando o valor da oferta. Quando teve o apelo e uma pessoa veio à frente, teve um anjo que registrou o nome completo da pessoa que foi à frente aceitar Jesus. Depois, quando eles retornaram, o anjo levou o nome dessa pessoa até uma sala onde havia um livro com o registro de todos os salvos, e o nome dessa pessoa foi incluído. O Senhor registra tudo que acontece na nossa vida. E uma das coisas mais importantes na vida de um homem e de uma mulher de Deus é a oração. É a oração. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que não dá para viver a nossa vida cristã sem oração. Em segundo lugar, precisamos compreender que não pode ser uma oração qualquer, uma oração superficial, pequena, no intervalo de uma coisa ou outra. Nós precisamos construir diante do Senhor um tempo de permanência através da oração. Nós precisamos avançar e desenvolver a nossa intimidade com o nosso amado Abba, através da oração. E oração não é falar palavras bonitas para Deus. Oração não é você mostrar para Deus que você conhece a Bíblia e ficar falando um monte de texto bíblico. Oração é você abrir o coração e falar com o teu Pai, num momento de intimidade, num momento de comunhão. É você adorá-lo, porque Deus, irmãos, Ele tem que ser adorado. As nossas orações não podem ser oração apenas para pedir, né? Uma lista aqui, ó, eu estou precisando disso, daquilo. Senhor Pai, ó, acabou de pedir, vira as costas e sai. Oração é relacionamento. É você estar na presença. Às vezes você não vai nem falar, você só vai estar na presença. E aí você só vai falar aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Mas nós precisamos entender que a oração faz parte da vida do cristão. Os nossos resultados, eles têm mais a ver com a nossa oração do que com o desempenho do nosso serviço. Você sabia disso? Num culto como esse, por exemplo, a quantidade de pessoas que entregam a sua vida para Jesus e são salvas tem mais a ver com a intensidade da oração do que o conteúdo propriamente dito que foi pregado. Porque a oração move, a oração quebra cadeias, a oração prende os demônios, a oração move o poder do Espírito, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A oração faz com que haja uma conexão entre céu e terra, terra e céu.
Aleluia, como na escada de Jacó, os anjos subiam e desciam, os anjos subiam e desciam. Isso acontece no momento de oração, porque enquanto nós oramos e fazemos as nossas petições, os anjos levam as nossas orações e os anjos voltam com a resposta de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus seja louvado. Não há um nome tão precioso como o nome de Jesus. Não há um nome tão lindo como o nome de Jesus. Aquela mulher era vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos. 12 anos aquela mulher estava sofrendo. 12 anos. Ela tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, porque os médicos não resolviam. E ela gastou tudo que ela tinha num tratamento médico. E ela não conseguiu ficar curada. Não havia melhorado, mas antes cada vez estava pior. Mas ela ouviu falar de Jesus. A primeira coisa que eu quero destacar em relação aos princípios para ter uma oração respondida está em ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A fé vem por ouvir a palavra. A primeira coisa é que ela ouviu falar de Jesus. Ela estava certamente ouvindo os feitos magníficos, extraordinários do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas que Jesus havia curado. Jesus curou leprosos, purificou leprosos. E os leprosos naquela ocasião, eles estavam à margem da sociedade, porque a lepra era a pior doença que havia naquele tempo. Um leproso não podia viver junto com a comunidade, ele era mandado para fora da cidade, para um local específico chamado leprosário. O leproso, ele era imundo, considerado imundo. Por quê? Porque a sua carne estava apodrecida, cheirava mal, era tomada por pus. Os panos que envolviam a sua pele fediam de forma extrema por conta daquela pus que estava ali encruada. Era algo tão vergonhoso e tão vexamoso, que se um viajante estivesse andando por um lugar e estivesse passando próximo a um leproso, ele era obrigado pela lei a gritar: imundo, imundo, eu sou imundo, imundo! Para que a pessoa se desviasse dela e não passasse próximo daquela pessoa. Jesus tocou nos leprosos e os curou e os purificou. Jesus ressuscitou a mortos. Jesus multiplicou os pães e os peixes. De 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão muito grande. De 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Provavelmente mais de 10.000 pessoas comeram da multiplicação daqueles 5 pães e 2 peixinhos. O nome mais falado em Israel naquela época era Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Que coisa surpreendente! Eu estava ali, perto do tanque de Betsaida. E aí tinha um paralítico ali há muitos anos, querendo entrar na água para que quando os anjos movimentassem a água, ele tocasse ali e pudesse ser curado. Era uma crença que se tinha, não se tem uma base bíblica para dizer que era verdade, essa crença que eles tinham, de que a pessoa realmente era curada. Mas eles tinham essa crença e as pessoas ficavam ali, durante muito tempo esperando. Você imagina, naquela época, a medicina não era como nos dias de hoje, e hoje ainda tem muita limitação. Tem coisas que a medicina não pode fazer, mas Jesus continua podendo fazer as coisas que a medicina não pode fazer. Jesus continua curando todas as enfermidades. Aliás, está escrito que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores. Aleluia, pelas suas pisaduras nós somos curados. O nosso Jesus cura. O nosso Jesus liberta. O nosso Rei e Senhor e Salvador Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo aqui na vigília, glória a Deus. Outras foram renovadas. Eu creio que pessoas receberam dons espirituais. Esse é o nosso Jesus. Você imagina o alvoroço que estava naquela época.
Os líderes religiosos tinham ódio mortal de Jesus, porque Jesus arrebanhava multidões para ouvir os seus ensinamentos. As pessoas iam até onde ele estava, as pessoas ficavam acampadas próximo à cidade onde Jesus estava, porque elas queriam ouvir os seus ensinamentos, elas queriam receber uma cura, um milagre. E Jesus curou a muitas pessoas, milhares de pessoas foram curadas. A Bíblia só registra alguns casos, mas o apóstolo João diz: olha, há muito mais coisas que o Senhor Jesus fez. Esses foram escritos para que você possa crer que Ele é o Filho de Deus. Mas eu digo uma outra coisa, João falando, estou falando nas minhas palavras. Se fosse escrito tudo o que Jesus fez, eu cuido que não caberia o mundo inteiro de livros que seriam escritos, de tanto milagre que Ele fez. Aquela mulher estava inserida nesse contexto. Como ela era considerada também imunda, não no mesmo grau, no mesmo nível de um leproso, por quê? Na lei mosaica dizia que se uma mulher estivesse menstruada e o sacerdote tocasse ou sentasse no mesmo lugar que ela sentou, o sacerdote estaria impuro e não poderia ministrar. Era considerado uma impureza. Aquela mulher, durante o período da menstruação, ela não podia ter relacionamento sexual com seu marido. Ela precisava se banhar em águas correntes. Havia todo um conjunto de normas que Deus havia estabelecido visando o benefício, tendo em vista a situação de recursos daquela ocasião, daquela época. Só que aquela mulher estava com esse fluxo contínuo há 14 anos. E os médicos não conseguiram resolver. Provavelmente ela já não podia mais morar junto com a sua família, e não podia frequentar uma sinagoga. Era uma mulher desprezada, era uma mulher à margem da sociedade. Mas quando ela ouviu falar de tudo que Jesus estava fazendo, aleluia, que é o primeiro ponto, ouvir. O ouvir produz fé. Quando você lê a palavra e declara a palavra de Deus em voz alta, quando você está na sua casa e você pega um texto bíblico e você lê em voz alta, quando você lê, a palavra entra, mas quando você fala e declara em voz alta, ela toma vida. Você armazena, pedagogicamente, a gente consegue gravar melhor aquilo que a gente fala. Por isso, uma pessoa que está aí ouvindo, ela aprende em um determinado nível. Se ela está anotando, ela aprende num nível maior. Tem todo um percentual disso, mas eu não preparei isso para falar, não vou passar para você. Se ela está anotando, ela aprende num nível maior. Se ela chega em casa e assiste o vídeo da pregação, ela vai assimilar ainda num nível maior ainda. Agora, se ela for ensinar e debater, como a gente faz na célula, armazena mais ainda. É por isso que a gente debate na célula. Tem as perguntas, todo mundo fala, compartilha sobre a palavra que foi ministrada. Aquela mulher ouviu e ela disse. E aí, irmãos, quando ela disse: se eu somente tocar, eu serei curada, ela estava declarando, que é o segundo princípio: crie, por isso falei. Confessar com a boca aquilo que está no teu coração. Entrou no coração dela a convicção que Jesus podia curar, mas ela precisava avançar, porque muitas vezes nós não recebemos a resposta de Deus porque nós paramos, ou não fazemos o processo completo. Entrou no coração dela: Jesus pode me curar, mas ela falou, crie, por isso falei. Isso funciona em relação à cura, isso funciona em relação a outras bênçãos, como uma porta de emprego, como um recurso financeiro. Isso funciona em relação à salvação. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
E aí ele discrimina. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando nós confessamos, nós geramos. Lembra como nós fomos criados? A imagem e semelhança de Deus. Deus criou todas as coisas por meio de sua palavra. Ele disse: haja e ouve. Foi o falar de Deus que gerou, que fez com que tudo viesse a existir. E quando nós cremos e falamos no mundo espiritual, isso gera. Ela falou: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Terceira coisa, ela agiu. Depois que nós recebemos a convicção de que algo que nós pedimos em oração, que Deus já nos deu esse algo, nós precisamos agir de acordo com aquilo que nós cremos. Ela agiu. Ela não ficou esperando acontecer sentadinha no local onde ela costumava ficar. Olha, Jesus vai me curar, eu declaro que Jesus vai me curar, ou Jesus vai me, ele tem poder para me curar. Não, ela agiu, ela foi até ele, ela tomou uma atitude, ela agiu de forma coerente com a sua fé, a fé gerada por ouvir sobre Jesus, por ouvir a palavra. Ela foi até ele e tocou nas suas vestes. Ela tocou, ela tomou uma atitude, ela fez o que precisava fazer. E aí, um outro princípio: Deus nunca vai fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que eu e você podemos fazer, Ele não vai fazer. A gente precisa entender isso. Isso são princípios poderosos que vão alavancar o resultado da nossa oração. Eu conto esse testemunho. Eu lembro que quando eu estava morando, dá tempo de contar rapidinho, estava morando numa cidade lá no Rio Grande do Sul, lá para dentro do Rio Grande do Sul, porque eu estava lá a serviço militar pelo exército, e eu estava morando lá, eu estava querendo vir embora, só que ninguém era transferido, porque o comando daquela unidade militar dizia que a unidade precisava muito de militares lá, e eles tinham um contato direto com o setor de movimentação em Brasília, e a gente entrava com requerimento, fazia o pedido e ninguém era transferido. E aí, irmãos, eu comecei a orar. Eu coloquei textos bíblicos na porta do meu armário, textos bíblicos sobre oração. Tudo que falasse sobre oração, que produzisse fé, estava ali na porta do meu armário. Eu ia lá trocar de roupa e lia e declarava e confessava e trocando de roupa. Aí depois saía, depois quando voltava, mesma coisa, declarando. Nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo, eu li um livro que é um livro muito precioso, O Vinho Novo é Melhor, Robert Tom. Eu falei aqui que eu acho que eu já li umas 10 vezes esse livro. Não sei se é isso tudo, mas já li muito esse livro. Quando eu li naquela época, foi a primeira vez que eu li. E esse é um livro de muitas experiências, de atitudes de fé que aquele homem de Deus tomou, e Deus fez coisas assim extraordinárias. E aquilo mexeu comigo, mexeu com a minha fé. Irmãos, minha fé começou a crescer. Eu mandei o requerimento, sabia que o comandante colocou que não queria que eu fosse transferido, sabia que tinha um colega de turma dele lá no setor de movimentação, que já estava alinhado com ele, para não transferir ninguém da unidade dele. Mas eu comecei a testemunhar da minha transferência. Eu não testemunhei da boca para fora, porque senão eu ia passar vergonha. Depois que o Senhor gerou fé no meu coração, e eu comecei a falar, eu já fui transferido. E eu cheguei na igreja, eu era líder da juventude, eu era líder da juventude, eu falei, olha, esse ano eu não vou poder continuar como líder da juventude, porque eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Os irmãos ficaram muito tristes comigo, porque eu estava vindo embora para o Rio de Janeiro, eu passei a minha função e tal, e aí eu morava de aluguel num apartamento. Sabe o que eu fiz? Vendi todos os meus móveis e devolvi o apartamento.
estava indo morar no quartel. Aí um amigo da Marinha, que morava no primeiro andar, falou: mas você foi transferido? Não, não vai morar no quartel não, fica comigo aqui até você ir embora, é no máximo 1 mês, né? Eu fui morar com esse irmão. Não tinha nada, irmão. Não tinha nada. No quartel eu comecei a falar para todo mundo que tinha sido transferido. E aí começaram a fazer piada comigo, irmão. Eles falavam lá que eu tinha um peixe em Brasília, era um cabo velho. E riam, brincavam. Eu já tinha vendido tudo, já tinha entregue a minha função ministerial, continuava trabalhando, mas auxiliando uma outra pessoa. E de repente chegou, na época era um radiograma, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, era por telex. Chegou lá um radiograma me transferindo para o Rio de Janeiro. Eu pedi a transferência para eu pagar todas as minhas despesas, porque seria menos difícil conseguir. A transferência chegou com todas as minhas despesas pagas pela União. Você pode aplaudir a Jesus? Tem gente que fica esperando acontecer para depois declarar, com medo de passar vergonha. Isso não é fé. Não é para você sair falando tudo, mas vai alimentando o teu espírito, vai alimentando o teu coração com a palavra até gerar fé. E quando gerar fé, declara. Amém? E aí, irmãos, ela foi o quê? Foi curada. Jesus curou aquela mulher. Ela foi livre. Ele falou: vai-te em paz. A tua fé te salvou. Você está curada. Você está livre. Você imagina a alegria daquela mulher, irmãos? Ela testemunhou. Ela foi curada. Ela testemunhou. É o próximo aspecto. Tem gente que é tocado, é curado e mesmo assim não testemunha. De vez em quando eu fico sabendo de alguém que foi curado em uma situação e a gente nem ficou sabendo. Por quê? Porque não testemunhou. Depois que ela foi curada, ela testemunhou. Ela contou toda a história. Olha, eu fiquei sabendo que Jesus curava. E eu ouvi como o poder fluía dele. Em outro lugar na Bíblia diz que as pessoas tocavam nele e eram curadas, virtudes saíam dele. Aquele caso da mulher do fluxo de sangue não foi a primeira vez. Já havia acontecido antes. Ela certamente tinha ouvido essa experiência e ela creu. Então ela falou: olha, eu ouvi como Jesus curava. Eu disse no meu coração: se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. E eu vim, e eu toquei, e eu fui curada. Ela testemunhou. Quando nós recebemos algo do Senhor, nós temos que testemunhar, para a glória dele, amém? Para que o nome dele seja louvado. E eu quero terminar essa palavra colocando alguns textos rapidinho para a gente meditar. Em 7 minutos eu termino. E deixa eu pedir uma coisa, irmãos. Não sai antes de terminar o culto, não. O nosso culto é um culto dinâmico, não demora muito. Ok? Domingo passado, vamos cantar a última música. A galera debandou. Eu fiquei aqui, ó. Meu Deus. Lembra que Judas saiu primeiro. Fica ligado. Não se apresse a sair da presença de Deus. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Não tenha pressa de sair da presença dele. Números 23:19, coloca por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Sempre que nós oramos de acordo com a promessa de Deus, nós temos um selo espiritual de garantia de que Ele vai nos ouvir, porque Ele não mente. A oração é um recurso para nós, quando nós entendemos: olha, eu não tenho condições, eu não tenho como resolver isso, eu não tenho como lidar com isso, eu não sei o que fazer. Às vezes nós até temos condições de fazer aquela coisa, mas nós não sabemos se é para fazer, então entra a oração. 2 Crônicas 20:12,
2 Crônicas 20, 12. O nosso Deus não irá tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Olha só, eu não tenho força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Essa ação maligna que tenta me destruir. Esse levante do inimigo contra a minha vida, contra a minha casa. Eu não tenho forças, mas os nossos olhos se voltam para ti. A oração é uma declaração: Senhor, nesse momento que eu não sei o que fazer ou não tenho forças para vencer, os meus olhos estão voltados para ti. Salmos 17, versículo 6. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. A palavra de Deus fala que Ele nos responde. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me responde. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando você entra em oração, no seu lugar secreto, e você clama a Ele, você precisa ter a garantia no teu coração para que você seja respondido. Você precisa ter a garantia no teu coração que você está orando a um Deus que promete responder. Amém? João 16, versículo 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus está ensinando a orar ao Pai em nome dEle. Ele diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Peçam e receberão. Quando pedimos ao Pai em nome de Jesus, Jesus diz para nós que nós vamos receber. Quando você vai orar, você vai entrar no seu quarto secreto, no seu tempo de oração, você precisa ter essa compreensão espiritual, mas não pode ser uma compreensão intelectual, porque não é o intelecto que vai gerar o milagre. O que vai gerar o milagre é a fé. Onde a fé acontece? No coração. É por isso que muitas vezes as pessoas ficam repetindo textos bíblicos e não acontece nada, porque é mental, é intelectual, é a razão, é o raciocínio. Para que Deus possa operar, é preciso haver fé. Para que Deus possa responder, é preciso haver fé. Aliás, sem fé é impossível agradar a Deus. Para que Deus possa se agradar das nossas orações e nos responder, é preciso haver fé. Nós precisamos alimentar o nosso espírito com fé, que vem pela palavra. Aleluia. Eu estou selecionando aqui. Aleluia. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aonde nós encontramos a vontade de Deus? Na Bíblia. Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Mas João diz que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A Bíblia é o parâmetro para as nossas orações. Orar a palavra é o meio mais poderoso de ter resultado das nossas orações, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo Ele dito não faria? Acaso tendo Ele prometido não cumpriria? Pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos ouve, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando oramos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a confiança que nós temos. E eu quero terminar com o último versículo.
Mateus 7, de 7 em diante. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esse exemplo, eu acho que diz tudo. Fala para você mesmo: eu sou mau. Pastor, eu não sou mau não, eu sou bonzinho. Você é que pensa. Jesus disse que você é mau. E se Jesus disse, é verdade. Nós somos maus. Mas mesmo com a nossa imperfeição, com a nossa limitação em relação à bondade, porque quando comparado à bondade de Deus, irmãos, esquece essas coisas pequenas que às vezes a gente faz como atos de bondade. Pode esquecer. Não significa nada. Porque muitas vezes o nosso coração é tomado por sentimentos ruins. Alguns irmãozinhos aqui que dão glória a Deus, falam em língua, toma uma fechada no trânsito. Tá cego! Isso se não sair coisa pior da boca. Nós somos maus. Nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, sendo transformados para melhorar cada vez mais, amém? A minha meta e a sua meta tem que ser essa também, melhorar cada dia, para que cada vez mais sejamos parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato é que nós somos maus, e se um filho nos pedir pão, nós vamos dar pão para ele. Se disser, pai, estou com fome, você vai providenciar uma coisa para o teu filho comer. Você não vai dar uma pedra. Se pedir peixe, filho, não tem peixe. Não tem peixe, mas tem um franguinho aqui. Depois papai vai já que você está com vontade de comer, papai ou a mamãe vai ver se compra um peixinho e vai fazer para você. Nós somos maus e nós agimos assim. Não é verdade? Tem um mal, né? Nós somos maus, mas tem um mal. Qual é o que tem, moleque? É o mal. Mas estou falando dos maus. O mal normal. Nós somos maus. Mas Deus não, Deus é bom. Deus é bom, Deus é perfeito. Tudo que Deus faz e permite na nossa vida é para o nosso bem. O agir de Deus é sempre para o nosso benefício. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E Deus trabalha em função do nosso bem. Deus opera para nos salvar, para nos transformar, para que a gente cresça, é sempre para o nosso bem. Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, mesmo que não tenha sido Deus que fez, Ele pega aquela situação ruim que aconteceu, porque de Deus não vem nada ruim, irmãos. As coisas ruins da nossa vida são frutos das nossas escolhas erradas, fruto da ação das trevas, ou fruto da ação deste mundo, que está dominado pelo maligno. Não vem de Deus, o mal não vem de Deus, mas muitas vezes Deus permite, porque Ele tem um projeto maior na nossa vida. Aquela situação de aparentemente ruim vai nos corrigir, vai nos aproximar dEle, porque Deus, Ele trabalha com o tempo eterno. Deus não trabalha com o tempo limitado, temporário que nós vivemos aqui na terra. Deus trabalha com a eternidade. Então é melhor que algumas coisas aconteçam na nossa vida para nos voltarmos para Deus e sermos salvos e termos uma vida eterna, do que desfrutarmos por um tempo pequeno dos prazeres desta vida e passarmos toda uma eternidade no tormento eterno. Deus é bom, Ele é um Pai. Jesus usa esse exemplo para falar de oração. Quando você pede ao Senhor alguma coisa, Ele vai te dar. Se você pede segundo a palavra dEle, se você não pede algo que é para gastar nos seus próprios deleites e prazeres, se você pede algo que é da vontade do Senhor, por causa da palavra dEle,
a palavra dele promete que vai te dar. Ele vai te dar pão. Se você pedir pão, ele vai te dar pão. Se você pedir peixe, ele vai te dar peixe. Se você pedir pão, ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir peixe, ele não vai te dar uma cobra. Nós precisamos ter essa compreensão quando nós entramos no nosso tempo de oração. Quando nós entramos na presença de Deus para orar, nós precisamos entrar com confiança, irmão. Tem gente que já entra derrotado pro tempo de oração. Oh, pai, eu tô com uma luta aí. Tá dando não. Tá ruim demais. Pô, ninguém me compreende. A oração do cara é uma lamúria. É uma murmuração, não é uma oração. Não tá dando não. Eu tô ganhando muito mal. Aquele emprego é muito ruim. Oh Deus, como é que você me deu um emprego desse? As pessoas não sabem como entrar na presença de Deus para orar. Não tem essa compreensão, e nós precisamos ter essa compreensão. Nós estamos entrando na presença de Deus, do nosso Pai, para orar e para pedir coisas a um Pai que é bom. E a Bíblia fala que se nós somos maus, sabemos dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celestial vai dar coisas boas aos que lhe pedirem. Deus está nos chamando hoje, irmãos, para aprofundarmos o nosso tempo de oração. A oração vai mudar as circunstâncias da sua vida, da tua casa, do teu ministério, da tua liderança. A oração, Deus quer usar a oração para mudar a situação da nossa cidade, da nossa nação. Deus quer usar a nossa oração para salvar as pessoas que ainda estão perdidas, que ainda não receberam a salvação através de Jesus Cristo, por causa de algum engano, ou porque acha que não precisa, ou por simplesmente distração espiritual. Deus quer usar a nossa oração para tocar esses corações, para que elas sejam convencidas de que estão perdidas sem Jesus, para que os seus olhos sejam abertos a respeito da necessidade de salvação, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não seja condenado, não vá para o inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, irmãos, aleluia, isso aqui é só pequenininho, algumas revelações do que nos aguarda. Tem coisas muito maiores, muito mais profundas, que não foram reveladas a nenhum ser humano, mas que nos aguardam na eternidade. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento.